E é sobre essa bondade que eu quero falar na noite de hoje. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 34. Salmos 34. Abra a Bíblia comigo, bem facinho lá no meio. Nós vamos falar sobre essa bondade do Senhor, sobre essa guarda e essa proteção do Senhor, sobre o Deus que livra. Tudo é falado aqui nesse salmo e tenho por título aqui nessa mensagem: provem e vejam, o Senhor é bom. Vou repetir: provem e vejam, o Senhor é bom. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por nos conduzir até aqui, por nos trazer até aqui mais uma vez, pela tua mão poderosa a nos convencer do pecado, do juízo, a nos convencer, Pai, sobre tudo aquilo que vem para nos desanimar, mas o Senhor continua a nos conduzir para a comunhão, o Senhor continua a nos conduzir para o tempo, Pai, que é de oração, para o tempo que é de adoração, para a comunhão dos irmãos. É a tua mão, é a tua bondade, Pai, que continua a nos conduzir, e nós queremos te dar graças por isso. Pedimos, Pai, sobre esse tempo, onde a semente do Evangelho, ela vai ser lançada, Pai, que ela possa produzir, sim, frutos dignos de arrependimento no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação maligna, Pai, todo sono, toda distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar nesse momento, jogamos por terra, repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai, e declaramos um tempo de ensino, Pai, de qualidade. Declaramos aqui um tempo, Pai, de vida através dessa palavra que nos vivifica, edifica, consola, nos exorta e nos leva, Pai, para onde o Senhor realmente deseja que estejamos, no centro da sua vontade. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Só para você, irmão, entender um pouquinho melhor, aqui é um salmo de Davi, e se você ver um pouquinho aí, logo aí no título da sua Bíblia, vai dizer, olha, é de Davi, e quando ele estava se fingindo de louco, fugindo lá, ele estava na presença de Aimeleque e foi expulso lá da cidade desses irmãos. E ele escreveu de uma situação que está lá em 1 Samuel, quando ele, na verdade, ele estava fugindo do rei Saul. Davi, de Israel, estava ali do lado do rei, só que ele começou a se destacar. Você sabe bem dessa história. O rei Saul fica um pouco enciumado com as músicas que aparecem. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e aquela seta de inveja, aquele ciúme com o povo, com a popularidade, vai crescendo no coração desse rei, a ponto dele começar agora a querer matar Davi, perseguir Davi. Então, ele, como último recurso, ele faz o quê? Olha, eu vou agora, não tem mais jeito, não posso ficar mais aqui. Eu vou me esconder aonde, irmão? Lá com os inimigos. Não sei se foi uma ideia muito boa, né, irmão? Porque qual era o motivo do ciúme do rei Saul? É exatamente porque ele era um herói na nação deles. Agora, se Davi era um herói na nação deles, o que Davi era para os inimigos? Era o cara mais temido, sim, mas também o mais odiado, amém? Só que você vê o tamanho da pressão que ele estava, que ele vai se esconder exatamente lá com os inimigos. E como estratégia dele, o que ele faz? Ele se finge de maluco, finge que ficou doido. Andava então babando. Ele começou a fingir essa loucura. Pode acreditar, irmão. Davi, o rei, ele foi para lá, e para ter como chegar ali, ele começa a se fingir de maluco. E ele é recebido, ele fica até durante um tempo, só que logo, quando vai falar aqui no título do nosso salmo, ele é expulso. E ele tem que voltar para Israel. E esse salmo está falando sobre esse livramento que ele teve, e ele vai externar a bondade do Senhor nas nossas adversidades, ou nas piores adversidades, ou diante dos piores inimigos que nós enfrentamos. Davi, ele sabe bem que ter saído
das mãos desses inimigos aqui, ter saído ileso das mãos dele, sem nada, absolutamente nada. E mais lá no Salmo vai ver, nenhum osso foi quebrado. Ele chega a dizer isso na canção. Nada. Ele saiu ileso. Ele vai ter uma certeza que não foi pela misericórdia daqueles homens, não foi pela estratégia dele, que era literalmente maluca, né? Se fingir de maluco. Não, ele vai aqui testificar para mim e para você, foi a bondade do Senhor, foi a proteção das mãos do próprio Deus sobre a minha vida. Uma convicção que às vezes nós perdemos diante de alguns inimigos que se levantam na nossa vida, ou de algumas batalhas que ficam um pouquinho mais difíceis nas nossas vidas. Ei, olha para mim, em nome de Jesus, continue crendo que esse mesmo Deus é o mesmo Deus bondoso, esse mesmo Deus é esse Deus que continua com a mesma destra me livrando e te livrando dos nossos piores ataques durante as nossas vidas. Então, vamos ler aqui do verso 1 ao verso 3, e você vai entender um pouquinho. Ele reconhecendo que realmente é o Senhor que faz, a gratidão dele por esse Senhor. Ele vai dizer assim, ó: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloria no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos vamos exaltar o seu nome. Até aqui por enquanto, se você perceber, o salmo no todo é um cântico, como nós estamos celebrando aqui hoje, a vida dos nossos irmãos, é um cântico de alegria, de celebração. Agora, ele está falando de alegria e celebração, e está bem dizendo o Senhor, ele vai dizer assim, em todo tempo, ou seja, tempo onde tudo está bem e onde tudo está mal. Em todo tempo, continuo bendizendo ao Senhor. Em todo tempo continuo glorificando. Em todo tempo eu vou até a pessoa que está do meu lado, vamos exaltar junto o Senhor. E a pessoa olha assim, mas como é que pode esse cara passando o que ele está passando? E ele fala que Deus é bom, e ele fala, vamos exaltar ao Senhor. Esse cara é um maluco. Por isso que nós temos a paz que excede o entendimento. Ninguém consegue entender, mas essa paz repousa sobre os seus, repousa sobre aqueles que têm o selo do Espírito Santo. É uma paz que está repousando sobre nós. Amém ou não amém? Está lá. Ele está chamando. Vamos louvar ao Senhor. Ele é bom. Mas pastor, por que tem fome no mundo? Por que teve uma pandemia que arrastou um monte de gente? Por que lá na minha família eu não tive uma criação como aquela pessoa teve? Por quê? Por que sequer eu tive paz? Eu nem tive paz para me criar. E o Senhor vem falar para mim que o Senhor é bom. E Davi está falando que Ele é bom. Já percebeu, irmão? Ou talvez já passou por isso? Por esses questionamentos, por essas perguntas, quando talvez você está ali, uma vida de oração, uma vida entregue ao propósito do Senhor, e tipo de perseguições assim acontecendo, e lutas assim acontecendo. O Senhor é bom. E Davi, ele está falando, o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque o que o Senhor fez foi perfeito. Ele criou a raça humana de uma forma perfeita, onde não tinha dores, onde não tinha doença, onde não tinha morte. O Senhor é bom. Mas nós que desobedecemos. E a Bíblia diz que quando o pecado entrou, a morte entrou na terra. E ali começamos a viver doenças, mortes e dores e sofrimentos. Só que o Senhor é tão bom que Ele não nos deixou, depois desse engano e dessa desobediência e da queda do homem no pecado. Não, Ele é tão bom que Ele falou, vou dar mais uma oportunidade, eu vou enviar o meu próprio filho para pagar o que vocês tinham que pagar. E Ele vai naquela cruz por amor a vocês.
E esse sacrifício foi aceito. A cédula que nós tínhamos de uma dívida lá com Satanás foi rasgada. Agora é possível, mediante a fé e o nosso arrependimento, a reconciliação com o Pai. Não mais agora como inimigos, mas como filhos e filhas amados do Senhor. O Senhor é bom ou não é? O Senhor é bom. Mesmo quando o homem deu as costas para Ele, Ele continuou enviando um resgatador por amor a mim e a você. Mesmo quando o homem escolheu as piores condições. E você pode pensar assim, irmão, como eu pensei um dia: pastor, não tem nada a ver com Adão. Adão fez a besteira, está todo mundo pagando. Se eu encontrasse com Adão, não é? Aí eu faço uma pergunta para você. Você, com a palavra revelada já, com Jesus ele já veio na terra e já ressuscitou. Ou seja, aquelas promessas todas que o pessoal do Antigo Testamento ficaram apontando para Jesus ainda nem tinha acontecido. No nosso tempo já aconteceu. Tudo não pode ser mais claro possível do que para a nossa geração. Quantas vezes você escolheu o caminho de morte? Quantas vezes você quebrou a aliança com o Espírito Santo? Quantas vezes você fez igualzinho a Adão e eu fiz igualzinho a Adão? Eu sabia que não era para tocar numa coisa, eu toquei. Eu desobedeci a palavra de Deus. Então todos pecaram e foram destituídos da glória. Mas o sangue do Cordeiro nos justificou. Aleluia! Então, Ele poderia estar nesse ponto aqui dizendo, com o que estava acontecendo lá em 1 Samuel, ele poderia estar dizendo para mim, para você: não, eu vou bem dizer ao todo tempo. Não sei você, na sua perseguição, na sua angústia, não sei o que você vai fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele está dizendo ali: mas eu bendirei ao Senhor. Eu vou continuar chamando todo mundo para louvar Ele. Eu vou continuar dizendo a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Ele está falando isso. Mas ele poderia estar vendo por uma outra ótica que eu e você vemos com facilidade, ou já passamos por isso, e ele poderia estar fazendo um salmo de revolta. Um salmo é uma música. Ele poderia estar fazendo uma música de lamento. Olha, ele poderia estar falando assim: calma aí, eu fiz o que era reto diante do Senhor. E o Senhor, Ele resolve então colocar pessoas para me perseguir. E o Senhor resolve então me humilhar dessa forma. Sabe de uma coisa? O que eu tenho a dizer agora é murmurar. Eu vou murmurar, porque não é possível, Luiz. Eu fiz tudo certo e agora eu estou sendo aqui, eu tenho que fugir pelos desertos. Eu que estava lá e tinha toda aquela moral, agora eu tenho que ficar andando por aí escondido. Agora eu tenho que ficar vendo aquelas pessoas que eu considerava amigos, não são amigos mais. Agora eu tenho que viver com a decepção, com a traição. E agora eu sou perseguido e a minha vida agora corre perigo. Valeu, Deus. Que bom, hein? Foi ter te servido. Que bom foi continuar no caminho reto, nesse caminho reto diante do Senhor. E ele poderia estar fazendo um salmo assim, uma música assim, cheio de murmuração, irmão, cheio de inquietudes diante do Senhor, como várias vezes eu e você fazemos quando algo não dá certo, ou quando sofremos ataques que nós não esperávamos, ou quando a perseguição aumenta, ou quando o inimigo fica mais forte, ou seja ele externo, ou seja aqui dentro, dentro de nós. Mas ele está falando assim: faça o seguinte, nessa hora, continue bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Continue glorificando o nome dele. E mais do que isso, convide a todos a provar e ver do quão bom ele é. Davi, ele está nos ensinando isso. Do verso 4 ao verso 7, vai falar sobre a nossa relação com ele. Acompanhem comigo. Desse verso 4 ao verso 7, olha o que ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores,
Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá do vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livra. E também Deus o livra. Primeiro aqui, nesse relacionamento com Deus, irmão, eu queria falar com você da parte dele para mim, da parte dele para Davi, da parte dele para você. Nesse relacionamento, Deus, ele se revela na criação, por exemplo. E os céus declaram a sua glória. Se a gente for ver Romanos capítulo 1, no verso 20, vai estar falando sobre isso, esse Deus se revelando nessa criação. Deus se revela na nossa consciência. Romanos capítulo 2, verso 15, verso 16. Coloca aí pra gente, Everton. Romanos 2, 15 e 16. Ele se revelando na nossa consciência. Tá aí? Romanos 2, 15 e 16. Foi? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Vai. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O Deus nesse relacionamento comigo e contigo, que se revela na criação, se revela na consciência e se revela no plano de salvação através do Filho Cristo Jesus. Porque eu enviei o meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João 3,16. Em todo tempo, olha aqui para mim, irmão, em todo tempo Deus se revela de uma forma, num relacionamento, desejando um relacionamento mais profundo comigo e com você. Ele usa pessoas, ele usa mensagens. Às vezes não precisa de ninguém, irmão. Você está no seu quarto, está dentro do seu quarto, e ele está se revelando na sua consciência, está te lembrando de algumas coisas, está te levando num caminho de arrependimento. Esse é o Deus grandioso. E ele se revela para quê? Para que nós possamos falar exatamente como Davi, quando for da nossa parte para ele. E Davi, ele vai estar falando aqui como que agora eu posso responder a isso. Porque toda ação nossa para Deus, ou na relação com Deus, você não está tomando uma ação, você está tomando uma reação. Porque se você veio aqui hoje, irmão, é porque o Espírito te convenceu. Se qualquer coisa que aconteça na minha e na sua vida, é porque a misericórdia dele já te alcançou. É porque começou nele. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ou seja, todas as vezes que nós tomamos atitude na direção de Jesus, é porque o Pai já enviou. Tudo começa na graça e na misericórdia de Deus com a minha e com a sua vida, nas nossas vidas. E nessa relação aqui do Pai que criou, do Filho que salvou, do Espírito que todos os dias está nos transformando, da nossa parte para Ele, talvez nesses nossos temores internos, ou nas tribulações como Davi está passando aqui, talvez em alguns momentos nós não fomos acolhidos por quem nós desejávamos. Talvez em alguns momentos a gente não foi acolhido por aquela pessoa que talvez mais esperávamos. Talvez um parente mais próximo. Mas olha o que ele fala no verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Ou me respondeu em algumas traduções aí. O Senhor me acolheu. Quando busquei a presença dEle. Então tem alguns pontos desse 4 ao 7 que eu queria falar um pouquinho melhor com você, da nossa resposta para Ele nesse relacionamento. Primeiro ponto, o verso 4. Se o buscarmos, o verso 4, se nós o buscarmos, Ele vai nos livrar. Se nós aqui buscarmos, Ele vai nos acolher, e não só nos acolher, mas o parte B do verso vai dizer: e livrou de todos os temores.
a busca pela presença dele, a busca por quem ele é, vai despedaçar muitos temores internos dentro de nós. E nos livrou do que eu mais temia, do que acordava e ia dormir aqui na minha mente, no meu coração, do que mais estava ali, talvez uma vida inteira. Mas eu busquei a ele e ele me acolheu em seus braços. Talvez nós desistimos de buscar porque esperamos acolhimento de muitos braços que nós não tivemos, mas tem um braço que, com o seu coração contrito e quebrantado, não te rejeita, e são os braços do Senhor. Ele acolhe e ele nos livra de algum temor. No ponto número 2 é o verso 5. Se nós olharmos para ele, ele vai nos iluminar. Olha o que está escrito aí no verso 5: os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Se eu e você, nós olharmos para nós mesmos, para o que nós podemos produzir, o que nós podemos fazer na nossa força, se nós olharmos para o homem, ainda que seja uma referência, irmão, isso pode ser que nos revista de tristeza, de decepção. Pode ser que isso nos reviste do que é perecível, daquilo que acaba, que logo logo acaba. Pode ser que isso nos coloque num engano, pode ser que nos coloque numa distração, numa decepção mesmo. Agora, se nós olharmos para Deus, e olhar para Deus é estar iluminado por essa glória eterna, para uma glória que é eterna. 2 Coríntios, no capítulo 3, não precisa botar, a gente vê lá Paulo falando aos Coríntios exatamente daquela passagem de Moisés. Lembra? Que ele sobe e está com a tábua, e quando ele desce, o rosto dele está brilhando, a ponto das pessoas não conseguirem olhar na face dele. Só que Paulo vai dizer que essa é uma glória que ia acabando. Ela ia acabando, e Moisés às vezes tampava o rosto para dizer que a glória ainda estava ali. Agora, Cristo Jesus é uma glória eterna, estampada no meu e no seu rosto, que não para de brilhar. Ele fala: olha para ele e seja cheio e revestido dessa glória eterna. No ponto número 3, verso 6, se nós clamarmos, ele vai nos salvar. Leia aí o número 6. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. 1 João, no capítulo 5, verso 14, diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos atenderá, ou ele nos ouvirá. Nos dias de maiores aflições, irmão, na minha e na sua vida, alguns recursos, nós falamos isso aqui hoje cedo, eles podem falhar. Alguns recursos podem faltar, mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, quando isso acontecer, você ainda tem a quem clamar. E às vezes a gente dá esse vacilo, né? Às vezes a gente só busca aclamar a Ele quando todos os recursos faltaram, quando na verdade era muito mais fácil fazer logo no início de tudo. Clame a Ele, porque no ponto número 3, se nós clamarmos aqui, Ele está deixando bem claro, Ele nos salvará. Esse mesmo Deus aqui, que estava ali com Davi, que salvou Davi nas suas piores tribulações, irmãos, piores tribulações, é aquele Deus que nos salvou, me salvou, e quando eu estava perdendo para mim mesmo. Davi chegou ao ponto de se fingir de doido e se esconder com inimigos. O desespero das nossas tribulações faz isso com a gente. Se a gente pegar aqui num contexto e só olhar de fora, mas como isso? Aí eu olho para a minha vida, você olha para a sua, você fala: mas eu já fiz isso também. O auge dos extremos, quando a gente não suporta, sabe? Parece que a sabedoria, ela se esvai, ela vai embora. E teve uma vez específica que
que eu experimentei desse clamor e para sempre dessa salvação. Essa vez foi quando Davi estava lá pedindo sobre todas as ameaças que vinham de todos os lados. E eu estava num chão igual esse aqui, ajoelhado na frente, chorando e falando para ele assim, falando para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que eu quero muito viver essa vida, mas o Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O Senhor sabe que eu sou um infiel. O Senhor sabe que eu sou promíscuo. O Senhor sabe que eu dou um jeitinho para tudo, que eu vivo de mentira com a minha esposa, com os meus amigos, para me dar bem em trabalhos. O Senhor sabe. E nesse dia eu clamei a Ele. O Senhor sabe que eu sou um dependente químico. O Senhor sabe. Nesse dia eu fiz um clamor, chorando. A igreja estava lotada e o louvor estava tocando, mas parecia que eu não escutava nada mais, irmão. Nada. Eu só via a minha lágrima caindo, fazendo uma poça no chão. E eu falava para Ele: eu quero tanto, Pai. Eu quero tanto ser livre de mim mesmo. Eu me meti em tantas prisões, e não foi por falta de conselho, Senhor. Mas agora eu estou aqui, eu não consigo sair. Tem tantas amarras no meu corpo. Eu saio daquela porta e eu sei que eu vou te envergonhar, mas eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não posso mais, na minha condição financeira, no meu intelecto. A minha última alternativa é: muda o meu coração. E, irmão, a partir daquele dia, Ele me salvou. Eu demorei 1 ano para o processo de um início de conversão, mas naquele dia o meu coração foi mudado. Naquele dia eu senti algo diferente. Sabe por quê? Porque eu sempre ia diante dele, entendendo que esse caminho era melhor, mas eu nunca fui diante dele reconhecendo quem eu era. Essa foi a primeira vez que eu não fui na frente dele e falei assim: Senhor, me perdoa porque eu fiz mal à minha esposa. Essa foi a primeira vez que eu fui na frente dele e falei assim: eu não falei assim: Senhor, me perdoa porque eu menti para minha esposa. Essa foi a primeira vez que eu fui diante dele e falei: Senhor, me perdoa porque eu sou um mentiroso. Eu quero sair disso porque é muito feio. É muito feio falar que eu sou um homem infiel. É muito feio falar que eu vivo ferindo as pessoas que mais me amam, minha filha, minha esposa. Mas eu sou essa pessoa. Eu sou esse cara promíscuo. Foi a primeira vez que eu fui na frente dele e falei sobre mim, sobre quem eu sou. E aquele arrependimento, esse coração o Senhor jamais vai rejeitar, irmão. E eu senti no meu coração como se tivesse uma mão ajustando uma medida de graça dentro de mim. Eu levantei dali, irmão, com toda a certeza que aquilo iria demorar, ou senão eu ia ainda continuar um tempo. Mas quando eu saí, olha isso. Quando eu saí da porta da igreja, que eu sempre saí lá fora, pronto, já passou. Aquilo foi um momento, aquele culto foi um momento, já passou. Agora eu já sou o Jefferson aqui, amém, glória a Deus. Mas aquele dia eu saí, e do lado de fora, quando eu entrei no carro, dentro do meu coração: ué, não passou. Não foi só um momento. Cara, ainda está aqui dentro de mim aquela presença lá de dentro. A glória que não acaba, irmão. A glória que permanece, a presença que permanece, o clamor que nós encontramos salvação nele. A nossa relação com o Senhor
Se buscarmos, Ele vai nos livrar. Segundo, se nós olharmos para Ele, Ele vai nos iluminar. Terceiro, se nós clamarmos, Ele vai nos salvar. Quarto, aos que temem, esses estão cercados pelo seu cuidado. Verso 7, leia aí comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra? Davi, irmão, Davi se arriscou muito nessa época aqui. Davi, nessa época, viveu no fio da navalha, irmão. Era inimigo de todo lado. Era andar e em certos lugares desarmado, sem a sua espada, e ter que chegar nos lugares. Qual é o meu único recurso? Vou babar aqui, vou falar que enlouqueci. Olha isso, os extremos que ele chegou de um lado e do outro. Ele deixou claro aqui para mim e para você que ele só sobreviveu porque ao redor dele estavam acampados os anjos do Senhor. Ou seja, quando eu e você, nesse relacionamento, nós o tememos, nós somos cercados pela proteção divina do Pai, pela presença do Senhor. E como é bom, irmão, eu não estou falando contra o que a gente pode produzir, irmão, aqui nessa terra, mas é bom a gente ter recursos financeiros, é bom a gente ter uma segurança profissional, é bom, mas nada se equivale ou pode ser comparado a estarmos cercados pela presença do Senhor, guardados pela presença daquele que tudo pode, daquele que agindo ninguém pode impedir. Como que é bom. Agora ele está falando que esses são os que temem ao Senhor. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 8 é o verso chave do Salmo. É o título dessa mensagem. Verso 8 vai dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Então, ele começa dando testemunho que o Senhor é bom em todo tempo. Vamos louvar a Ele. Ele começa depois a falar desse relacionamento, essa resposta para essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E agora ele está convidando: ei, gente, vamos provar, venha, prove, veja, o Senhor é bom, mesmo sobre tudo que ele passara. Davi, se você for procurar lá na história, lá em 1 Samuel, ele até sai em busca de refúgio lá em Aimeleque. Só que no Salmo, na música, ele está deixando claro para mim e para você que feliz mesmo são os que se refugiam no Senhor. Ou seja, tem alguns refúgios aqui que nós encontramos, terrenos, mas ele está falando bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz é o que busca refúgio no Senhor, e mais seguro para tudo aquilo que ele vai viver. Ele vai dizer: provem agora e vejam. Irmão, olha bem aqui para mim, em nome de Jesus. Para quem não conhece Deus, como Ele se revelou e se revela nessa palavra aqui, como realmente Ele é. Para quem não conhece, você já se ligou aí que você pode ser a maior referência para uma outra pessoa de que realmente Deus é bom? Porque é isso que Davi está fazendo aqui. Ele está sendo uma referência, chamando aqueles, convidando para: vem, veja, Ele é bom. Por que você está falando isso, pastor? Porque pega o episódio que Davi está vivendo, perseguição, sobre ameaças. Pega o episódio de humilhação que ele está passando, de abandono de alguns que se chamavam seus parceiros e amigos. Esse é o episódio que ele está vivendo. E faz disso um canto de celebração. É difícil, não é? Porque no meio disso tudo, a nossa carne pede para a gente murmurar, para a gente contestar o Senhor. Agora, como que uma pessoa ela vai querer provar desse Deus com a certeza da sua bondade,
Se na verdade quando ela olha para mim, quando ela olha para você, o que ela vê são reclamações e murmurações diante dessas tribulações. Aí ela olha e fala assim: calma aí, será? O Senhor é bom e a sua vida é isso? O Senhor é bom e eu só vejo você falando isso aqui, só murmurando, só reclamando o tempo todo. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse condições daquilo. Ah, se eu tivesse uma criação melhor. Ah, se eu tivesse mais oportunidade. Se a vida me trouxesse mais oportunidade. Ah, se eu tivesse uma outra família. Ah, se não fosse essa dificuldade na minha vida, essa dor ou essa enfermidade. Ah, se eu tivesse um carro. Ah, se eu tivesse uma casa própria. Aí depois no final a gente vem e fala assim: prove do Senhor. Quê? Do Senhor? Olha a sua vida, irmão. Olha quem é você. Diferente lá daquele início que nós falamos, dos 3 primeiros versos, onde uma pessoa olha e fala: cara, essa pessoa passando por isso, e ela ainda continua equilibrada, ela continua em paz. Eu quero realmente provar o Deus e o Senhor da vida dessa pessoa. Porque eu não estou falando aqui de termos uma vida só de coisas boas, irmão. De bênção, não é isso. Agora, é quando uma pessoa vê em mim e você, diante, como Davi está vivendo, de tribulações, ela nos vê ainda louvando a Deus. Ela nos vê ainda equilibrada sobre aquele ponto. Nos vê ainda passando, mas passando, sabendo que nós temos já uma vitória garantida no Senhor. Passando, sabemos que não é na nossa força que nós vamos vencer, mas que mesmo que sejam vários inimigos e várias ameaças, nós sabemos, a presença dele está ao nosso redor. A presença dele nos livra, nos salva, nos protege. E é isso que traz esperança e a verdadeira paz no meu coração, para eu continuar a minha vida dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, sendo referência para eles, para eu continuar o meu ministério, para eu continuar sobre aquilo que Deus designou sobre mim. Quem está comigo aí, diga amém. Então, é um convite do que Ele está fazendo. E mesmo que as circunstâncias, irmão, não sejam as ideais, em nome de Jesus, em todo tempo, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Bom, Davi está nos convidando a experimentarmos dessa bondade e do cuidado de Deus. Quem busca um refúgio, como ele está falando aqui, é porque certamente está sendo atacado, amém ou não amém? Quem que busca refúgio? Quem está, meu irmão, momento difícil, ataque, guerra. São essas pessoas que buscam refúgio. Contra quem? Contra aquilo que vem contra mim e você, contra os nossos inimigos. E falando desses inimigos aqui, e que ele buscou ao Senhor e encontrou refúgio nesse Senhor. E eu e você, se nós nos atentarmos em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, nós saberemos também que nós andamos e a todo tempo sendo atacados. Eu quero te encorajar, mas você tem que ter uma coragem. Te encorajar a pedir para o Senhor, para que você possa perceber mais o mundo espiritual. Talvez a sua vida de oração vai ser diferente. Se você perceber mais, ou poder ver mais o mundo espiritual, talvez você iria passar 24 horas orando, irmão. Porque você veria quantos e quantos ataques espiritualmente nós sofremos diariamente. A igreja do Senhor sofre. Cadê? Abre aí para mim. 1 Pedro. Abre aí. Tá aí? Olha aí. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão bramando, buscando quem possa tragar. Não tem descanso. Não existe descanso desse inimigo espiritual na minha e na sua vida, irmão. Não tem um ponto que agora... Não tem. Todo o momento, em todos os momentos, ciladas são colocadas na minha e na sua frente. Buscando, a todo momento ele buscando
a quem possa tragar. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ele anda como um leão. Nós temos um Senhor que foi mudo, como ovelha muda para aquela cruz, mas que ressurge, e não como. Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão. Satanás está ali a todo tempo tentando. 1 João no capítulo 5 verso 18 diz: aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Aquele que nasceu de Deus, ou seja, ele conserva a si mesmo. E ele está dizendo: nascido de Deus, o maligno não vai te tocar. E o medo não vai mais te parar. Não vai. Nascido de Deus, vem e veja, esse Deus é bom. Sobre os dias felizes, Ele é bom porque Ele não deixa com que nós venhamos a nos distrair. Porque, irmão, quando está tudo indo bem, também é perigoso, amém ou não amém? Quando está tudo indo bem, a gente se distrai facilmente. Finanças, tudo bem, a família está tudo bem, saúde está tudo bem. Facilmente a gente se distrai. Aí o Senhor é bom a ponto de colocar alguém para cutucar lá naquele joanetezinho, no calcanhar. Ei, tá se distraindo, irmão. Vamos voltar. Quando tudo está indo mal, Ele também é bom para fazer com que a nossa fé não desfaleça naquele momento, para estar ali conosco. E nós não somos os que temem, os que estão nessa presença, tocados por esse adversário, por esse pior adversário, assim como Davi não foi. Aqui, irmão, quem deseja vê-lo tem que provar. Olha que interessante. Alguns amigos falaram para mim: pô, eu queria, cara, ter essa percepção que você teve. Eu queria ver. Eu queria, cara, entender isso. Mas ele está dizendo aqui: ei, veja, provem e vejam. Ou seja, você quer ver? Você quer ver algo diferente, irmão? Você quer ver algo mais profundo nesse relacionamento? Você precisa provar. E olha que interessante: aqueles que provarem vão vê-lo. Aqueles que provarem, eles vão vê-lo na sua essência. A experiência dessa prova aqui continua no capítulo 8, qual? Confiar nele. No capítulo 9, qual? Temer ele. Capítulo 9 vai estar escrito lá: temam o Senhor, vocês e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Continua essa prova na busca por ele. Os leãozinhos, no verso 10, têm necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou como no Salmo, naquele outro Salmo: de nada sentirão falta. É diferente, não é, irmão? De nada você sentir falta. Por quê? Porque uma vez ou outra, uma hora ou outra, vai faltar alguma coisa. Amém ou não amém? Isso não quer dizer que o Senhor não está com você. Nada a ver. Mas aqueles que encontraram nessa essência, essa presença, provaram dessa presença, de nada sentirão falta. Por quê? Eles foram supridos, complementados. É a completude da maior presença de vida que pode existir: Cristo Jesus. Aí ele continua aqui no verso 11 e 14, só para tirar a nossa dúvida. Ele vai dizer o que é então temer ao Senhor. Porque se temer ao Senhor traz tantos benefícios, ele vai explicar o que é isso. E ele vai dizer assim pra gente: venham, meus filhos, escutem. Eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor. Verso 12: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Uma pergunta. Todos nós vamos levantar a mão e dizer amém. Sim. Então ele vai dizer: então, refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ele não está dizendo apenas procure pela paz.
Vá ali naqueles lugares onde você sabe que essa presença está. Ele falou, não é só isso. Ele está dizendo, procure e empenhe-se, dedique-se, persevere. Algumas traduções, persevere, empenhe-se por alcançá-la. Está desistindo por quê, irmão? No processo dessa comunhão com Ele e de prová-lo e ver de como Ele é maravilhoso na sua vida. Não! Empenhe-se, procure, se afaste do que é mal, dos lábios de falarem palavras enganosas, irmão. Comece a praticar o que é bom. Comece a dar lugar nos seus lábios, no que você fala dentro da sua casa, o que é bom, irmão. Lança de vez, irmão, fora a murmuração dentro do seu lar. Faça como Davi está nos trazendo aqui nessa noite. Ei, faça de um episódio triste uma música de celebração. Você vai ver como a sua ótica vai ser transformada. É quando aquele profeta está lá e fala, olha, eu quero olhar e eu quero trazer à memória aquilo que me traz, aquilo que me dá esperança. Mas até ali ele estava murmurando. Até ali, quando ele fala, é quando faz essa oração, dali para frente, todos os versículos. Bom mesmo é estar com o Senhor, bom mesmo é te bendizer, bom é estar na sua presença, eu vou continuar te louvando até os fins. Muda, a ótica muda, as palavras mudam, e com isso também a nossa casa e todos que nos cercam vão começar a ver que realmente eu preciso provar o Senhor que está na vida dessa pessoa, porque esse Senhor é bom. Esse Senhor é bom. Esse Senhor fortaleceu essa pessoa no momento mais difícil. Ele não evita provas na nossa vida, mas nos fortalece nas provas mais difíceis para passarmos por ela, ainda continuando, Sami, glorificando o nome dele. O Senhor é bom. Verso 17 ao verso 20. Aqui, do mesmo jeito que Davi, ele conta com alegria, nesse salmo aqui, que ele não morreu nas mãos desses inimigos. Na verdade, ele foi guardado por Deus diante desses inimigos aqui. Ele vai dizer, ele está trazendo para mim e para você, esse mesmo Deus é o Deus que te livra. Olha aqui para mim, essas mesmas mãos são as mãos que te guardam. E no verso 17 a 20 ele diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Foi como ele escapou das mãos de todos esses inimigos. Nenhum osso foi quebrado. E ele não está olhando a circunstância que Deus permitiu que ele passasse. O que ele está olhando é, nessas circunstâncias o Senhor me livrou. E eu quero dizer para você, ele está falando para a gente aqui, eu quero dizer para você, prove dele, porque isso é real na minha vida e será na sua também. Pode ser na sua também. Esse mesmo Deus que nós estamos clamando, e ele está nos arrancando de lugares que nós nos enfiamos, de situações que nos metemos, está nos livrando daqueles que estão cercando, daquilo tudo que nos cerca para minar a nossa fé, para minar a nossa vida, para minar a nossa família. Ele está ali, e a mesma presença, ele está falando, clame a Ele. Ele está me livrando de todas as angústias nesse momento. E eu quero dizer para vocês, eu que fui livre pelas mãos dele, essa presença está estendida também para o livrar. Em nome de Jesus, pode se colocar de pé, irmão, em nome de Jesus, coloque de pé. Não converse com quem está do seu lado, não saia aí do seu lugar. Quero ministrar sobre a sua vida essa mesma presença, essa mesma destra poderosa. Hoje, olha aqui para mim, em nome de Jesus.
hoje, olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim, hoje, podemos ser livres aqui de algumas angústias, se clamarmos a Ele. Glória a Deus. É um ensinamento dessa canção. Tem aflições que Davi foi livre e que eu e você também podemos nos livrar na noite de hoje se buscarmos a Ele, se temermos a Ele, se decidirmos ser parte desses que podem olhar e dizer: tememos ao Senhor. Eu quero afastar, Senhor, eu quero afastar os meus lábios das palavras enganosas, praticar o que é bom. Eu não quero só procurar essa paz, eu quero me empenhar em alcançá-la. Eu sei que essa força, Senhor, eu posso encontrar no Senhor aqui na noite de hoje. Eu sei que tem aflições minhas aqui que o Senhor pode me livrar. Olhe bem para mim aqui, irmão. Davi, por causa dessa história aqui, que ele está fugindo para um lado e para o outro, tem alguns sacerdotes que ajudam ele. E Saul, o rei, encara isso como uma traição desse sacerdote. E aí ele chama, o sacerdote fala: você ajudou Davi, cara? Eu tô querendo matar ele aí, você ajudou, deu comida, deu pão, deu arma. E ele confessou aquilo ali. E eu não lembro o número aqui agora, se foi 45 ou 47. Com estola sacerdotal, morreram naquele mesmo instante. E depois a notícia chega, só um que sobrevive, chega lá para ele. E ele fala da fidelidade como pai daquela pessoa. E ele chora ali porque aqueles homens todos morreram por causa dele. Então olha aqui para mim em nome de Jesus. Imagina Davi conviver com essa culpa. Saber que aqueles homens todos morreram porque ajudaram ele a fugir do rei. E é por isso que ele está dizendo aqui: olha, nessas aflições, nessas angústias aqui, eu clamei a Ele e Ele me livrou. Tudo aquilo, toda a culpa aqui dentro, toda a angústia que estava aqui dentro, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Eu pude continuar a minha vida sem carregar esse peso. Eu pude continuar a minha vida sem carregar esse fardo, porque Ele tomou sobre si todo o fardo. Ele tomou sobre si o jugo. Mas eu clamei ao Senhor, mas eu temi ao Senhor, mas eu busquei ao Senhor, e foi nele que eu fui buscar o alívio de tudo isso que me oprimia, de tudo isso que me matava por dentro. Ele, no verso 18, vai dizer: é o mesmo Deus que nos salva de toda opressão. De toda opressão. Obrigado, Jesus. Tudo que vem para nos oprimir, tudo que vem para tentar nos diminuir, é a mesma mão estendida na noite de hoje. A mesma mão, irmão. A mesma mão que nos dá a condição, uma condição real de encararmos as nossas guerras diárias e não mais nos dobrarmos diante delas, sendo oprimidos e esmagados diante dos erros, diante das culpas. Não! Agora, fortalecidos pela mesma mão que nos coloca de pé, pela mesma mão que, quando nós vamos correndo para Ele,
ela está ali pronta a nos atender, pronta a nos resgatar, prontas a nos buscar, prontas a fazer tudo novo de novo na minha e na sua vida. E essa é a presença da noite de hoje. Essa é a presença de Deus no culto de hoje. No culto de hoje. Ei!